Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é o professor Sônia Pedrosa, tá certo? Trabalho nas 4 unidades do curso SICA e hoje nós vamos estudar aqui a resolução por completo do primeiro simulado de matemática do quinto ano, tá certo? Tá certo? Então vamos lá. A primeira questão foi essa daqui. A quantidade de algarismos que utilizamos para escrever de 1 até 200. Muito bem, então eu ensinei aos meus alunos a separar em grupos, tá certo? Então vamos ver. Grupo 1. O grupo 1, que é o G1, é aquele grupo que nós iremos contar que possui apenas um único algarismo, tá? Um único algarismo é a sequência de 1 até 9. Então, se você contar de 1 por 1, de 1 até 9, há 9 algarismos. Então, resposta aqui para o primeiro grupo, há 9 algarismos. Já o grupo 2 é aquele grupo que possui todos os números com 2 algarismos, tá bom? 2. E se você perceber, esse grupinho começa no número 10 e vai até o número 99, certo? Então aqui, ó, eu ensinei uma tática para os meus alunos que estudam no presencial, que para você determinar o total de algarismos dessa sequência, basta você pegar esse 9 e multiplicar pelo número 20. Então 9 vezes 20, então aqui vai ficar com 180 algarismos. Mas se você não sabe a respeito dessa técnica, dessa tática aqui, então, ó, veja, eu vou colocar aqui a resposta a 180 algarismos. Então, mas se você não sabe disso, então o que é que você teria que fazer para encontrar esses 180? Existem 4 passos, né, que eu ensinei também na sala. O último número, que é 99, menos o primeiro aqui, que é 10, isto nos dá 89. Olha, nesse momento eu vou ter que colocar aqui uma divisão, mesmo que sendo por 1, eu vou te explicar o porquê por 1. Porque algumas sequências não tem razão 1, ou seja, não existe o padrão 1. É outro tipo de padrão, 2, 3, 4. Porém, existe essa divisão aqui antes de efetuar a adição por 1. Então aqui é 89. Por exemplo, 10, 11, 12, até chegar no número 99. Percebam que está aumentando de 1 em 1, tá vendo? Então, na sala eu chamei isso daqui de razão, que é a mesma coisa da palavra padrão da sequência, tá? Então, nesse caso, o padrão ou a razão dessa sequência é o número 1. Então, aqui, ó, você tem que lembrar de dividir pela razão, porque às vezes existem sequências que não é de 1 em 1, tá? Por exemplo, existem sequências que fazem isso daqui, ó, 2, 4, 6, então está aumentando de 2 em 2. Então, nesse momento aqui, você teria que dividir por 2, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, nessa sequência aqui, especificamente, a razão é 1. Então, por isso que 89 dividido por 1 dá 89. Terceiro passo. Agora sim, todas as vezes que você pensar em eliminar o primeiro número, você está eliminando um número da sequência. Mas eu não quero eliminar um número da sequência, eu quero contar com todos os números da sequência. Então, por este motivo, nós temos que realmente, nesse momento, colocar mais um aqui, tá certo? No terceiro passo. E nos dá, então, um total de 90 números da sequência. Só para você compreender. O que é esses 90 aqui? É o total de números, se nós fôssemos contar de 1 por 1, de 10 a 99. Então, nós iríamos contar um total de 90 números. E percebam agora que o nosso objetivo é encontrar o total de algarismos, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o 90 e vou multiplicar por quanto? Observe que esse grupinho representa os números que possuem 2 algarismos cada um.
Então, por este motivo, vou ter que pegar o 90 e multiplicar por 2, que nos dá 180 algarismos. Então, percebam que não é necessário ter que passar por estas fases aqui, por essas fases, tá bom? Porque se você lembrar, né, de 1 até 9 existem 9 algarismos e de 10 a 99, ó, completamente aqui, basta você pegar o 9 e multiplicar por 20 que você vai também já encontrar este resultado automaticamente. Aí tem alguns alunos que perguntam o seguinte: "Professor, então quer dizer que no próximo grupo, o grupo 3, vamos lá, no grupo 3 aqui, ó, que é o grupo que possuem 3 algarismos, supomos, olha só, supomos que começa aqui, né, 3 algarismos. Supomos que seja do 100 até 999, que não é até aqui, tá? Porque ele citou aqui no exercício que tem que ser até 200, tá vendo? Mas olha só, supomos que nós quiséssemos encontrar o total de algarismos de 100 a 999 sem ter que passar por esses passos aqui, tá bom? Aí o que que você vai fazer? Olha, na primeira fase aqui, eu não tive que multiplicar o 9 pelo número 20. Então, para encontrar o próximo, você vai adicionar um algarismo aqui na dezena, que vira 3. E agora, você coloca esse zero aqui e coloca mais um zero. Ou seja, a tática seria você pegar o número 9 e multiplicar por 300. Fazendo isso, você vai encontrar o total de algarismos que existem de 100 até 999, ou seja, ficaria com exatamente 9 vezes 300, exatamente 2.700 algarismos, tá certo? Então percebam que se eu quisesse realmente, de fato, querer contar todos os algarismos, que começam a partir do 100 e termina no número 999, todos os algarismos possíveis, era só fazer isso daqui. Mas se você não lembrar dessa tática, teria que passar por esses 4 passos aqui, ó. 4 passos. O último menos o primeiro, dividido por 1, né, que é a razão, depois mais 1 e depois vezes 3, o resultado vezes 3. Então, se você seguir esse processo aqui, você também vai chegar no número 2.700, tá bom? Porém, vou apagar porque eu não quero ir do 100 até o 999. Eu quero ir do 100 até 200. Então, agora, vou fazer esses 3 passos novamente. Ó, primeiro passo, o último número que é 200, menos o primeiro que é 100, ó. E lembre-se que todas as vezes que você faz menos o primeiro, você está eliminando esse número da contagem de 100 a 200. Então depois eu vou ter que adicionar mais um número por causa desse motivo aqui, tá certo? Então 200 menos 100 dá 100. Segundo passo, 100 dividido pela razão, que você sabe está aumentando de 1 em 1, né, a sequência. Então eu vou colocar só por colocar para você lembrar que existe essa divisão aqui, 100. Então, terceiro passo, você vai pegar esse 100 e vai colocar agora mais um, porque foi o 100 que você eliminou aqui no primeiro passo. Nos dá 101 números. Isso quer dizer para a gente que se nós fôssemos contar exatamente de 100 até chegar em 200, de um por um, iríamos contar um total de 101 números. Lembre-se que a palavra números não é a mesma coisa de algarismos, tá bom? Por isso que a gente calcula duas coisas. A gente calcula o total de números e o próximo passo nós calcularemos o total de algarismos. Então, cuidado para você não se confundir com isso aqui, tá bom? E agora, nesse próximo passo, eu vou determinar aqui, no quarto passo, vou determinar o total de algarismos. Pense comigo aqui. Se nós contamos 101 números e cada número desse possui quantos algarismos cada? 3 algarismos, né? Ó, 100 tem 3 algarismos. 200 também tem 3 algarismos. E todos os outros antes, entre eles também possuem 3 algarismos. Por este motivo, eu vou ter que multiplicar esse número aqui por 3. Então nos dá 303 algarismos. E agora, para determinarmos todos os
algarismos, né? De 1 a 200, total de algarismos. Basta somarmos. Somarmos o quê? 303. Ó, 303 mais 180 mais 9, tá vendo? Mais 9. 9 mais 3, 12. Vem um para cá. 9, 4. Então, resposta A, 492 algarismos. De 1 a 200. Então, vamos verificar qual é a resposta. Letra B, certo? Então, quem marcou a letra B, parabéns. Ok? Vou colocar aqui, letra B. Próxima questão. A figura abaixo representa um antigo instrumento de cálculo chamado ábaco, que é formado por uma moldura com bastões paralelos, dispostos no sentido vertical, formando um número inteiro onde U representa a casa da unidade, D representa a casa da dezena, C representa a casa da centena, UM representa a casa da unidade de milhar e DM representa a casa da dezena de milhar. O número de argolas colocadas no bastão representa o algarismo da referida casa. Com base nas informações fornecidas, determine o número representado no ábaco abaixo. Então, essa questão aqui realmente está bem simples, né, de verificar. Ó, 4 unidades, uma dezena, 3 centenas, nenhuma unidade de milhar e uma dezena de milhar, formando o número 10.314, letra D, ok? Quem colocou letra D, parabéns também. Vamos para a próxima. Colégio Militar do Recife, CMR, lê o texto abaixo. NASA manda nave Parque Solar Probe ao Sol. Ao usar a missão espacial, uma das mais complexas de toda a história de 6 décadas da NASA, deve custar cerca de 1,5 bilhão de dólares e esperam os cientistas ajudar a responder uma série de dúvidas astronômicas. A missão Parker Solar vai se aproximar do Sol 2,1 mil quilômetros, como nenhuma outra antes, em um escudo protetor de quase 12 centímetros de espessura, feito de composto de carbono, vai protegê-la do intenso calor de 2 milhões de graus Celsius e da radiação presente. Sabendo que a distância média da Terra ao Sol é igual a esse número, deixe-me contar aqui ó, 149 milhões e 600 mil quilômetros. Este número no nosso sistema de numeração decimal possui as seguintes ordens e classes. Então, estão percebendo que aqui existe uma, duas, três classes completas, né? E cada classe possui 3 ordens, tá vendo? Então, 3 vezes 3, 9 ordens. 9 ordens e 3 classes, letra B. Certo? Quem colocou a letra B, parabéns. Vamos para a próxima.
Escola de Aplicação do Recife, EAR. Em 2008, o Zimbábue lançou uma nota de 100 trilhões de dólares zimbabuanos, na época equivalente a apenas 30 dólares americanos. Em poucos dias, a nota já valia praticamente nada e era rejeitada por comerciantes. Um camelô chegou a dizer na época que usava notas de 100 trilhões de dólares zimbabuanos apenas como adubo no seu jardim. A respeito do número impresso na nota lançada em Zimbábue, 100 trilhões, ele é composto por quantos zeros? 100, 100 mil, 100 milhões, 100 bilhões e 100 trilhões. Então aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 13, 14. Tá vendo? Então, quem marcou a letra D no quarto, parabéns, certo? Vamos para a próxima. Colégio Militar de Fortaleza. Em um concurso, inscreveram-se 15.200 candidatos. No dia da prova, atrasaram-se 2 centenas e 7 unidades de candidatos e faltaram 1 centena e 3 dezenas de candidatos. Então, primeiramente, atrasaram-se 2 centenas, 207 unidades, 207 unidades de candidatos. E faltaram 1 centena e 3 dezenas, 130 candidatos. Então, ao todo aqui, nos dá quanto? 207 mais 130. 7, 3, 3 candidatos. Certo? Beleza. Sabendo-se que os candidatos atrasados não podem realizar a prova, quantos candidatos realizaram esta prova? Então, se são 15.200 menos 337. Vamos ver? Olha só como é que eu costumo fazer isso daqui. Vou mostrar aqui como é que eu costumo, tá bom? Você podem, vocês podem resolver a subtração da sua forma, da sua melhor forma. Mas eu costumo fazer assim, ó. Já que esse daqui, o zero, ele é menor do que o 7, né? E esse zerinho aqui também não tem nenhum valor para emprestar ou pra... Na verdade, eu não costumo também emprestar, tá bom? Mas é só a forma de falar mesmo. Mas se você quiser falar emprestar, né? Vamos pedir emprestado ao vizinho. Também não tem problema algum. Mas eu costumo fazer assim, ó. Vamos pedir um presente ou uma doação, porque presente não se devolve, né? E a doação também. Mas se você pedir emprestado, um dia você tem que devolver. Tá bom, pessoal? Mas isso aí é somente para descontrair. Mas vamos lá. Olha como é que eu faço. Eu corto aqui. Existe outro modelo de subtração, mas eu faço assim com meus alunos, tá bom? Então, vou pedir um presentinho esse daqui. Aí, no lugar de colocar o número 1, depois cortar e colocar 9 aqui em cima, olha como é que eu faço. Nesse zero, eu já coloco uma perninha aqui, ó. Eu coloco uma perninha aqui, porque esse zero já virou o número 9. Aí, chegando nesse zero, aí sim, coloco o número 1 aqui, tá vendo? Então, agora você tem que comparar, ó. 7 para chegar no número 10, tá faltando 3. 3 para chegar no número 9, tá faltando 6. Aí 3 para chegar no número 1 não pode, né? Então faz isso aqui, ó, presentinho de novo. 4 aqui virou 11. Então 3 para chegar no número 11, 8. Agora 4 e o número 1. Então, apenas essa quantidade de candidatos aqui que conseguiram realmente realizar as provas. Então, total igual a 14.863 candidatos. Então, percebam aqui
14.863, letra B, certo? Então, quem colocou a letra B, parabéns. Então, quem colocou a letra B, parabéns. Vamos para a próxima questão. Colégio Militar de Brasília. Vamos verificar o que estava pedindo aqui no exercício. O nosso paratleta Lauro, que gosta muito de matemática, tem o hábito de resolver alguns exercícios para relaxar o corpo e ativar a mente. Estes são os últimos exercícios que ele resolveu. Primeiro, a soma dos algarismos que formam o número 504.222 é igual a 15. Vamos ver. A soma dos algarismos que formam o numeral 504.000. 504.222 é igual a 15. Então, se eu somar esses algarismos, ó, 9 aqui, né? Mais 6. Então, 9 mais 6 é igual a 15. Então, essa informação é verdadeira, certo? Certo. Aí, o número natural que antecede o menor número de dois algarismos é 11. Então, olha só. Bom, antecede o que vem antes. Menor número de dois algarismos, 10. E o que vem antes de 10 é o número 9. E ele está citando aqui que é 11. Então, essa informação é falsa, certo? Agora, no número 84.326, o valor posicional do algarismo das dezenas de milhar, o valor posicional, que no caso aqui 80.000, é o dobro do valor posicional do algarismo da primeira ordem. Não. É o dobro de 6. 80.000 é o dobro de 6. Não, falso. É, o número 5 milhões. Então, deixa eu apagar essas coisinhas aqui. O número 5.492.730 730 possui 7 ordens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Verdadeiro. Então, após ter respondido os exercícios, Lauro checou o gabarito e verificou as suas respostas. Quais exercícios ele acertou? 1 em 4. Quem colocou a letra A, parabéns. Próximo. Escola de aplicação do Recife. Em um quadrado mágico, a soma dos números em cada linha, coluna ou diagonal é sempre a mesma. Se Júlia preencher as casas vazias do quadrado mágico abaixo, qual é a soma dos números que irão ocupar as duas casas rajouradas? Essa daqui e essa, certo? Percebam o seguinte, no exercício aqui, ele já citou qual é o número do meio. Então, se 11 é o número do meio, para vocês que ainda têm dificuldade em quadrado mágico, inclusive eu vou fazer um próximo vídeo aqui para o curso sobre o quadrado mágico, tá bom? Mas percebam que existe um padrão. Por exemplo, nesse caso aqui é o número 11, o do meio.
Então, que se o 11 é o do meio e existem 9 espaços, então percebam que aqui é 12, 13, 14 e 15. 4 números para o lado de cá e aqui também tem que ter mais 4 números. Então, ou seja, 10, 9, 8, 7. Ok? Tem 4 para cá e 4 para lá. Agora veja. Inclusive, ele citou que a soma, né, das colunas, das linhas e das diagonais, todas têm que ser o mesmo valor. Então, quanto que é 13? 13 mais 11 mais 9. 9, 10, 13. Vem um para cá. 33. Agora perceba que, bom, no exercício ele já citou aqui, né? Dá para descobrir o número mágico através do exercício, ó, número mágico. Mas o número mágico também dá para descobrir de outras formas, ó. Número mágico igual a 33. Percebam que o número mágico também se encontra na soma desses três números centrais, na soma do meio com o primeiro com o último, tá vendo? Então assim, se você somar esses três, 10 mais 11 mais 12 dá 33. E olha só, uma das minhas táticas é porque ele já utilizou esse espaço e esse espaço aqui. Então, na verdade, eu vou usar esse e esse espaço agora para descobrir, ó. Bom, geralmente eu faço assim, eu coloco do meio aqui, eu escrevo na ordem crescente, coloco o número do meio da sequência aqui exatamente no meio, tá certo? E aqui em cima, geralmente quando eu monto um quadrado mágico do zero, sem nenhum número aqui no quadrado, eu sempre coloco o maior número aqui em cima e o menor número aqui embaixo. Eu começo assim, tá bom? Mas como ele citou aqui já esses números, então o que acontece? Eu posso colocar o maior e o menor nessas posições aqui, ó. Então, quer dizer, o maior e o menor somados, ó, 7 mais 15 dá igual a quanto? Esses dois números, tá bom? O menor e o maior vão ficar nessas posições aqui, ó, automaticamente. Então, 7 mais 15 é igual a 22. Não precisou nem descobrir os outros números, tá bom? Então, letra A. Depois eu vou mostrar uma estratégia em outro vídeo aqui para o curso. Como montar um quadrado mágico para qualquer sequência, tá bom? E outra, sem ter nenhum número dentro do quadrado mágico, sem ter nenhum, e você conseguir montar todo o quadrado mágico de acordo com uma sequência que eu vou mencionar, e você descobrir o número mágico também, sem ele citar aqui, ó, nenhum tipo de número, e não citar no exercício também o número mágico, e você construir um quadrado mágico do zero, tá bom? Através da sequência apenas dada. Então, vou te mostrar esse padrão que existe para todos os quadrados mágicos. Então, quem colocou aqui letra A, parabéns novamente. Vamos para a próxima. Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. O sistema de numeração romana, hoje em desuso, já foi o principal sistema de numeração da Europa. Nos dias atuais, a numeração romana é usada no nosso cotidiano essencialmente para designar os séculos. Mas já foi necessário fazer contas e escrever números bastante grandes nesse sistema de numeração. Para isto, os romanos colocavam um traço sobre o número para representar que esse número deveria ser multiplicado por 1000. Por exemplo, o número x com um tracinho em cima representa o número 10 vezes, que o 10 é o x, né? E o tracinho em cima vezes 1000. Então, vai nos dar exatamente 10.000. De acordo com essas informações, os números, aí tem aqui M, C, C, V com tracinho em cima. Olha, M é 1000, CC 205. Porém, com um tracinho em cima, você já sabe que tem que fazer vezes 1000. Ou seja, é só adicionar os três zeros no final, né? E o outro número?
X, L, I, com um tracinho em cima. Isto nos dá o quê? XL 43. Aí 43 com 3 zerinhos no final. Ok? Ele pergunta, são respectivamente iguais a quanto? 1.205.000, 1.205.000 e o outro número 43.000. Então, novamente, oitavo, letra A. Quem colocou letra A, parabéns novamente. Espero que vocês estejam compreendendo, tá bom? Vamos para o próximo. Colégio da Polícia Militar, CPM. Os alunos do sexto ano do Colégio da Polícia Militar, Caleb, Esdras, Tito e Santiago, estavam jogando um novo jogo de cartas. Cada carta desse jogo continha um problema de matemática. No início do jogo, cada um dos alunos recebeu uma carta. Caleb. Poxa. Aqui, ó. Caleb. Caleb. Qual é o sucessor do número 23? Então, é o número 25. Agora, Esdras. Esdras. Igual a. Qual é o antecessor do número 43? O que vem antes duas vezes? 41. Tito. Qual é o sucessor do menor número de dois algarismos distintos? Então, ó, o menor número de dois algarismos distintos é o 10. Aí ele pergunta qual é o sucessor, o que vem depois, 11. E por último agora o Santiago. Qual é o antecessor do maior número ímpar de dois algarismos? Então, ó, o maior número ímpar de dois algarismos, o maior é 99. E ele está perguntando o antecessor, que é o que vem antes, 98. 98. Então, 98. O objetivo desse jogo era resolver a maior quantidade possível de problemas. Considerando que os quatro alunos acertaram todas as respostas nessa primeira rodada, qual é a soma dos resultados encontrados pelos alunos? Então, 25, 41, 11 e 98. 5, 6, 7, 15. Vem um para cá. 3, 7, 8 mais 9, 17. 175. Letra B. Então, quem colocou a letra B, parabéns também, ok? Próxima questão. Na região nordeste do Brasil, as festas de São Paulo, de São João, costumam ser realizadas durante todo o mês de junho. Neste ano, em um dos arraiais mais populares, compareceram 3 milhões de pessoas. O arraial foi montado numa área de 43,6 mil metros quadrados. Então, 43,6 mil metros quadrados, com uma estrutura que inclui 3 palcos, 76 camarotes, área para apresentações de quadrilhas e 300 barracas. Em relação ao número decimal, que representa a área total, onde foi montado o arraial, podemos afirmar que isto aqui nos dá 43.600 metros quadrados. Primeiro item, o valor relativo do algarismo da quarta ordem é igual a 3.000.
primeira ordem, segunda, terceira, quarta ordem. Então, o valor relativo é 3.000 mesmo. Então, verdadeiro. O número possui 5 ordens. Esse número aqui possui 5 ordens. 1, 2, 3, 4, 5. Verdadeiro. 3 é o algarismo de menor valor absoluto? Não, o de menor valor absoluto é o zero. Então, informação falsa. Sobre as informações acima, podemos afirmar que apenas 1 é verdadeiro, apenas 2, então 1 e 2. Apenas as opções 1 e 2 são verdadeiras. Então, letra C. Quem colocou a letra C, certo? Na questão 10, letra C. Parabéns novamente. Questão 11. Escola de Aplicação do Recife. A Secretaria de Saúde de um município vem monitorando os casos de gripe entre os seus cidadãos. Este ano houve uma queda no número de casos em relação ao ano anterior. Então, ou seja, 78.718 casos, né? Número inferior aos 82.704 casos do ano anterior. Aí, de acordo com as informações fornecidas, no ano anterior houve quantos casos de gripes a mais que este ano? Então, vamos efetuar essa subtração e verificar o que é que vai nos dar. Então, ó, como eu te falei, esse aqui vira 6, né? Perninha aqui no 0 e 1 aqui. Eu faço assim, tá? Para evitar de ter muitas coisas aqui escritas. Então, 8 para chegar no 14, está faltando 6. 1 para 9, 8. 7 para 6, não, né? Então, 1 aqui, 16. 7 para 16, 9. Então, novamente aqui 7 e aqui 11. 8 para 11, 3. E 7 para 7, nada. 3.986. Então, quem colocou A na questão 11, parabéns novamente. Letra A. Próxima. Leia o texto a seguir. Um dos fortes mais antigos construídos no Brasil se encontra em Bertioga, litoral sul de São Paulo, e foi construído em. Aí tem aqui, vamos anotar: MD X X X I I. Então vamos traduzir logo: 1532. O outro número. Durante uma guerra com os Tupinambás, o forte foi destruído e em MDC XC XC MD CX aí CI X. Então, vamos ver. 1699. Aí foi reaberto após sua reconstrução. E nesse ano aqui foi reaberto, tá bom? Aí no ano de. Aí tem aqui MDCC, MDCC, LXV, que vai nos dar 1765. O forte passou a ser chamado de Forte de São João e na atualidade encontra-se sob os cuidados e proteção do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM. Pode-se observar que existem 3 números em destaque no texto, escritos em numeração romana. Ao convertermos os números para o sistema de numeração indo-arábico e os somarmos, então vamos somar aqui 1532,
1699, 1765, 11 mais 5, 16, 13, 19, 12, 19, 1, 2, 3, 4. Então, ao somarmos, encontramos um número que tem a soma dos algarismos igual a 38. Olha, aqui dá 18. 4 mais 6 dá 10. Então, a soma dos algarismos nos dá 28. Então, informação falsa. Tem o algarismo da primeira ordem igual a 4. Falso também, que é 6. Certo? Não é essa. Tem somente algarismos pares. Falso também. Não é essa. Possui duas classes. Vamos ver. Primeira classe, segunda classe. 4 ordens. Existem 4 ordens, sim. E 2 algarismos iguais. Então, letra D. Realmente, essa daqui, tá? Quem colocou a letra D na questão 12. Parabéns novamente. Para a próxima. Colégio da Polícia Militar. Em uma pesquisa escolar, foi registrado que o número de livros lidos pelos alunos em um ano foi de 36.482. Então, deixa eu anotar esse número aqui. 482. Um professor pediu aos seus estudantes que analisassem esse número, pensando no valor posicional de cada algarismo. Um dos alunos fez 5 afirmações para o professor que são apresentadas nas alternativas abaixo. Qual delas está correta? O algarismo 8 representa 8 centenas. Não. O algarismo 6 está na ordem das centenas e vale 600. Errou. Não é essa. O algarismo 3 tem valor relativo ou posicional 30.000. Ó, o valor posicional e relativo representa a mesma coisa, tá? Então, 30.000, alternativa C. Então, na questão 13, quem colocou a alternativa C, parabéns novamente. Letra C. Próxima. Colégio Militar de Juiz de Fora, tá? Considere as seguintes afirmações. Primeiro, os romanos utilizavam o símbolo O para representar o número zero? Não, nunca existiu até hoje, por isso que houve a necessidade de reformular tanto os números romanos quanto os números egípcios, né? O sistema de numeração egípcia e quanto os maias também. Para o nosso sistema que se chama até hoje indo-arábico, tá? Então, essa primeira alternativa aqui é falsa. O sistema de numeração indo-arábico permite representar qualquer número natural utilizando no máximo 10 símbolos? Com certeza, né? É de 0 a 9. Então, de 0 a 9 há 10 símbolos. Então, verdadeiro. O número romano DCCCXC representa um número menor que 900 e maior que 850. Vamos ver. Aqui já dá 800. Opa, 800. E aqui 90. 890. Então, 890 é um número que é maior do que 850 e automaticamente também seja menor do que 900. Isso é verdadeiro? Sim, né? Verdadeiro. Então, vê aqui na terceira opção. Quarta opção, o número 3.050.401 possui 3 classes distintas e 5 ordens numéricas. Então, 3 classes sim, né? 3 classes. E 5 ordens numéricas. Existem 5 ordens nessa situação? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falsa. Última opção. Na numeração romana clássica, o símbolo D
pode ser repetido até 3 vezes. Já errou aqui, né? Já tá falso. Consecutivas, porque eu vou te explicar o porquê, tá? Consecutivas na representação de um número, pode se repetir até 3 vezes? Não, né? Porque, ó, deixa eu te mostrar o seguinte, já que você, se você não lembra, os romanos que possuem o 5 na sua composição, por exemplo, 5, 50, 500, o 5.000 já é consequência desse daqui, tá? Mas olha, esses aqui que tem o 5, por exemplo, letra V, letra L e aqui a letra D, pode escrever apenas uma vez. Só é escrito apenas uma única vez. Porque, por exemplo, já pensou se eu escrever VV e pensar que VV é 10? Então quer dizer que o X não era necessário ter criado, né? E já pensou se eu fizer LL e colocar isso aqui igual a 100? Então quer dizer que o C não era para ser criado. E a mesma coisa com D. D igual a 1000. Se 1000 vale M, então para que existiu o M, né? Então, na verdade, isso daqui só pode, esses três, né? Unicamente esses três só pode escrever apenas uma única vez, enquanto as outras letrinhas, né, repetem-se até 3 vezes. Então, vamos lá. Alternativa falsa. FVV, FVV, FF, letra A. Então, quem colocou na questão 14, letra A também, parabéns, ok? Letra A. A última questão, vamos ver. Colégio Militar de Santa Maria. Com o crescimento, com o crescimento, com a crescente melhora dos índices de Covid-19, o protocolo sanitário do município de Santa Maria está menos restritivo. Com isso, o Colégio Militar de Santa Maria está aos poucos retornando com suas atividades no contraturno escolar. O clube de robótica foi um dos primeiros a ser retomado e um dos seus alunos foi incumbido da criação de um manual de montagem de diferentes robôs, sabendo que, sabendo que excluídas a capa e a contracapa, a numeração das páginas foi feita a partir do número 1, então foi de 1, e ao concluí-la constatou-se que foram usados de 1 até não sei quanto, né? Vou colocar aqui até X, né? Mas foram utilizados um total de 225 algarismos, ok? Muito bem, a pergunta aqui é o quê? Pergunta final. Assim, o total de páginas que foram numeradas, inclusive nós praticamos bastante esse tipo de exercício, tá? Vamos ver. Então, novamente, eu vou te explicar separando em grupos, tá? Grupo um, que é aquele grupo que possui apenas um algarismo, ou seja, de 1 até 9. Então, nesse caso, há 9 algarismos. Grupo 2, eu vou usar a tática, aquela tática que eu te expliquei lá em cima, naquela questão, na primeira. Vou utilizar aqui para facilitar, tá bom? Vamos ver. Grupo 2. Ó, é aquele grupo que possui dois algarismos. Então, começa no número 10 e vai até o número 99. Então, nesse caso, ó, vamos ver o que vai acontecer aqui. Lembra que eu te falei que era só fazer o 9 vezes 20? Então, aqui nesse grupinho, nós vamos encontrar um total de quantos algarismos? 180.
Lembrando que eu quero contar somente até 225 algarismos. Quantos algarismos já foram contados aqui? Ó? 9 mais 180 foram contados. Foram contados 189 algarismos. Então, nesse momento, eu quero descobrir quantos algarismos ainda faltam a ser contados. Se o máximo que eu tenho que contar é 225, e desses 225 já foram contados 189, então eu vou fazer 225 menos 189. Vamos ver aqui quanto é que vai dar. Veja só. 1, 15, 9 para 15, 6. De novo aqui, né? 8. Aí, para chegar em 11, 3 e nada. Então, faltam isso aqui, ó. Faltam ser contados. Faltam 36 algarismos a serem contados. A serem contados. Então, o terceiro grupinho, ó, o terceiro grupinho, grupo 3, é aquele grupo que tem 3 algarismos, tá? Ou seja, de 100 até 999, será? Será que até isso aqui mesmo? Pense comigo. Se eu fizer 9 vezes 300, eu vou conseguir determinar aqui o total de algarismos que possuem o grupo 3, que são 2.700 algarismos. Porém, jamais eu posso ir até aqui, até o 999. Por quê? Eu só posso contar até 225 algarismos. Então, realmente, eu não vou fazer de 100 até 999. Então, eu tenho que pensar assim, de 100 até um certo número X, certo? Então, vai ser o seguinte. Nessa quantidade aqui, eu só posso contar exatamente um total de 36 algarismos, ó. 36 algarismos. Agora, veja como é que eu vou montar, viu? A sequência aqui. O último, o primeiro passo, como é que ficaria? O último número menos o primeiro, né? Que no caso, menos 100. O próximo passo seria dividir por 1. Só que todo número dividido por 1 é sempre ele mesmo. Então, eu vou pular essa fase nesse caso aqui. Então, aqui eu vou ter, ó. O próximo passo, né? O terceiro, ficaria sendo mais 1. Então, somente aqui já nos dá o total de números. Só que eu não quero total de números, eu quero total de algarismos. Então, ó, vou multiplicar toda essa sentença matemática por 3. Por quê? Por que por 3? Porque cada número da sequência possui 3 algarismos. E agora, o que sobra aqui, ó, essa quantidade, eu tenho que colocar aqui, ó. 36 algarismos restantes a serem contados. Que estão no grupo 3, tá bom? Então, como é que vai ficar isso aqui? Operação inversa, tá bom? Operação. Vamos resolver isso aqui. Resolver pela... Ou melhor, resolver utilizando as operações inversas. Vamos lá. Vamos seguir aqui o roteiro para poder concluir. Vou anotar essa informação dessa sentença matemática. X menos 100
mais 1 vezes 3 igual a 36. Então, vamos lá. Operação inversa da multiplicação, ó, é a divisão, tá? Então, eu tenho que pegar 36 e dividir por 3, que nos dá 12. Então, eu já vou eliminar os colchetes, ó. X menos 100 mais 1 é igual a 12. Por que 12, professor? Porque eu dividi 36 por 3, ó, pela operação inversa. Aí, qual a operação inversa da adição? É a subtração, ó. Então, 12 menos 1, 11. Então, já vou eliminar os parênteses, ó. X menos 100 é igual a 11. Certo? Por que 11? Novamente, 12 menos 1, tá bom? Operação inversa. Qual a operação inversa aqui agora da subtração? Então, vou passar para o segundo membro, somando 11 mais 100. Logo, x é igual a 111. O que é esse 111 aqui, professor? É a última página. Então, logo, a última página é 111. Vamos verificar que letra deu 111 aqui. Letra C. Então, vamos lá. Parabéns para quem conseguiu chegar aqui na letra C, tá bom? A letra C. Então, pessoal, percebam que o simulado não foi tão difícil, foi bem tranquilo, pelo menos a parte matemática, né? Foi bem tranquilo. Espero que todos vocês tenham se saído muito bem nesse primeiro simulado. Bom, espero que tenham gostado também. E estudem, para quem não conseguiu realizar o simulado, participar, né, do simulado, estudem bastante, anotem todas as informações possíveis que vocês vão precisar para o próximo simulado, tá bom? Estudem bastante, porque no próximo vai cair com certeza também exercícios muito parecidos com esses aqui. Além dos novos assuntos que vocês já estão estudando, né? Então, vamos realmente aqui prestar bastante atenção. Volte quantas vezes você puder. Anote todas as informações possíveis. Se tiverem alguma dúvida, perguntem aos seus professores. E se for meu aluno presencialmente no curso, também fale comigo, tá certo? Não deixe de falar, não. Não deixe de tirar sua dúvida, porque você levando a sua dúvida para a sala, é, isso se torna muito importante, porque eu quero saber realmente o que você não está sabendo, porque só assim eu vou perceber e vou retirar sua dúvida em sala, tá certo? Então pergunte aos seus professores se tiver alguma dúvida, tá bom? E no próximo vídeo eu vou deixar aqui também no curso, para o curso, uma estratégia de como você criar, montar, na verdade, qualquer quadrado mágico de 3 por 3 dado apenas uma determinada sequência, tá bom? Dada uma determinada sequência de alguns números, sem precisar ter que escrever algum número dentro do quadrado mágico e sem ter que também te informar sobre o número mágico. Então você vai conseguir determinar qual é o número mágico, você vai conseguir montar todo o quadrado mágico, né, e sem repetir nenhum número dentro dos quadradinhos. Então, vou fazer esse vídeo daqui a pouco e já vai ficar disponível também em alguns momentos para vocês assistirem, tá certo? Então, bons estudos e até a próxima.